Oi, gente, uma quinta-feira abençoada para todos. Vamos ver se agora o vídeo sai, né? Porque eu já dei umas 2 ou 3 erradas aqui, já cancelei tudo e voltei de novo. Vamos lá. Hoje eu trago para vocês uma produção completa. Quando eu digo completa, eita, é uma produção de 6 americanos, 6 porta-copos e um mini americano, tá? Essa é uma encomenda de uma cliente aqui da minha região, né? E aí, tô aqui, né? Falta dar acabamento. Tenho que entregar amanhã, no mais tardar sábado. E aí, estou aqui, né? Daquele jeito. Tô com encomenda de pintura em tecido também, para fazer. E daquele jeito, devagar e sempre, como vocês sabem, né? Só que, confesso a vocês, viu? Produzir, eu produzo, né? Não tem assim, eu não tenho momento certo, né? Quando tem a possibilidade, venho para cá ou qualquer outro ambiente da minha casa, estou ali produzindo. Porém, gravar passo a passo, né? Tudo detalhado que eu estou fazendo, seria bom e tem muita coisa, mas não consigo, não consigo. Então, o que acontece aqui? Ou eu abro mão dos trabalhos da casa para vir gravar, né? Ou eu abro mão de gravar e foco nos trabalhos da casa e intercalando com as produções, né? Das peças, tanto em pintura e tecido como artesanato. É daquele jeito, minha gente. É meu mundo, minha realidade. Mas enfim, né? Vamos focar no que interessa, né? Na produção. Então, está aqui, né? Não arrematei ainda, falta arrematar tudo, né? Entregar amanhã, mais tardar sábado. E isso aqui, 6 americano, tá? No estilo espiral, tá? Esse passo a passo aqui, né? A receita desse passo a passo, eu peguei lá do canal da Nana e Crochê. Foi o passo a passo do americano, tá? Já o mini americano não precisou, né? Eu só segui, fui fazendo, começar tudo desde o início, né? Tudo direitinho, o passo a passo, fiz até a sexta carreira. Fiz até a sexta carreira, e aí parei e fiz a carreira fechada, vim com a carreira de argolinha e, por fim, o biquinho de acabamento, né? E assim ficou o mini americano. Depois eu passo a medida direitinho, tá? Tudo certinho, tudo. Hoje eu vou falar sobre tudo. Sobre a medida, o peso, o valor que eu coloco nessas peças aqui, que eu coloquei nessas peças, tá? E também vou falar de algumas mudanças que eu fiz para poder concluir essas peças, tá? Aqui estão os 6 porta-copo também. Aqui eu fiz adaptações, né? Dei uma modificada nele, tá? Fiz a primeira e a segunda carreira só com um espaço de uma correntinha, tá? O espaço de uma correntinha. Nessas outras peças aqui, o espaço entre um motivo e outro são 2 correntinhas em todas elas, né? A partir da segunda carreira. No porta-copo, se eu fosse fazer desse jeito, como eu fiz em babador, aí o que eu fiz, voltei e refiz de novo. A gente sabe, né? Quando a gente tá produzindo uma peça, se acontecer de ela ficar juntando, é porque tá faltando ponto. Então, a gente acrescenta mais pontos ou correntinha. Se a gente vê que ela está embabadando, é porque tem pontos demais ou correntinhas demais. E aí, a gente tira, né? E foi o que aconteceu aqui, tá? Feita a primeira e a segunda carreirinha dos porta-copos,
eu vim com a carreira fechada, né? Vim com a carreira fechada, toda a volta dela, né? A carreira fechada. Depois, vim com a carreira de argolinha e, por fim, com o bico de acabamento, tá? A mudança só aqui, só nessa primeira e segunda carreira, que foi, no caso, não foi nem a primeira e a segunda, foi só na segunda, que foi o quê? Fazer a carreira com entre dois pontos altos, né? O bloquinho de 2 pontos altos, coloquei só uma argolinha ao invés de duas. E assim ficou o porta-copo, tá? Desse jeitinho aqui. Agora, aqui, nessa peça aqui, eu usei dois cones de barbantes de 600 e poucas gramas. Eu achei que não ia dar pra fazer, tá? Eu achei que não ia dar pra fazer. Fiquei com muito medo. Por quê? Porque eu tenho um ponto apertado. Eu tenho um ponto apertado e geralmente eu uso a agulha 3 ou a 3,5, tá? No caso, geralmente eu uso a 3,5. E aí, eu digo, não, vou ter que fazer uma modificação aqui. E qual foi a modificação que eu fiz? A modificação que eu fiz foi simplesmente trocar a minha agulha, né? Troquei a agulha de 3,5 passei para 4, né? Porque aí o ponto ia ficar mais alongado, né? E com isso a peça ia ficar maleável, né? Não ia ficar tão enrijecida por causa da tensão de ponto, tá? E aí ele ia ficar num tamanho bom. O tamanho dessa peça aqui, deste americano, ele ficou com aproximadamente entre 37 e 38 centímetros, tá? De diâmetro. Entre 37 e 38 de diâmetro, tá? Eu confesso a vocês que no início eu tava bem preocupada. Eu digo, será que vai dar pra fazer tudo? Será? Aí fiz, medi, né? Pesei as primeiras peças de acordo com o cone. Quando um cone de 600 e poucas gramas, ele deu para eu fazer 4. Foi 4? Não, quase 4. Quase 4. Aí eu digo, não. Se ele deu para fazer quase 4, então vai dar para com o segundo cone, vai dar para eu fazer tudo. E aí, graças a Deus deu para fazer tudo, viu? Que eu tava bem preocupada. Achei que não ia dar não. E eu só tinha 2 cones aqui. A cor usada aqui foi o mostarda, tá? Cor mostarda para fazer essas peças, tá? Agora, o que tem aqui? O que tá acontecendo aqui? Eu tô bem chateadazinha com uma coisa. Eu achei, essa é uma marca que eu nunca usei, tá? É o Barbante Bandeirantes. Eu nunca usei essa marca. Essa é a primeira vez. Achei ela macia. Eu achei ela macia. Porém, achei um pouquinho chata, porque tem muito... Como é que eu vou falar pra vocês? Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Mas tem muitas partes que elas têm uns fios, tem umas bolotinhas, tá vendo? Impregnado no fio, tá? Aqui, ó. Uns tons claros, outros tons escuros. E aí, na hora que eu tô produzindo a peça, tem que estar repuxando. E às vezes o ponto fica bem esbugalhadozinho. Aí vai dar trabalho pra ajeitar. Às vezes acontece o quê? Eu tenho que desmanchar a peça, os pontos, né? Pra tentar reorganizá-los pra continuar a produção. Ó, como vocês podem ver, ó, aqui, ó. Deixa eu ver. Bem aqui assim, cadê? Bem aqui, ó. E assim teve vários, tá? Vários fiozinhos desses, ó. Só que
não é só nessa marca. O que eu observei é que não é só nessa marca. Tem outras marcas que eu uso, uma marca bem conhecida, e também está do mesmo jeito. Como, por exemplo, a marca Polo, que é uma marca que eu uso muito também. Uma coisa que eu achei nesse fio é que ele é macio. E por ele ser macio, ele corre bem na agulha. E isso foi um ponto positivo, né? Porque eu já usei aqui Euro da Euro-Roma, algumas cores da marca Criativa, e aí ele é meio, não é macio, é meio crespo, e fica amarrando na agulha. E isso, olha, incomoda, viu? Incomoda bastante. Aqui da marca Polo também, fui organizar uns barbantes que eu tenho ali, e quando eu olhei, eu percebi da cortelha que ele também tá muito empelotado, tá cheio de pelotinhas, e isso de outras cores, viu? E isso atrapalha muito, muito mesmo. Então eu disse, infelizmente, não é uma marca em específico, tanto é que até as próprias marcas, né, mais conhecidas também estão pecando, né, nesse sentido, mas infelizmente a gente não pode fazer nada. Eu acredito que às vezes eles pode ser que procurem matéria-prima, né, mais em conta, né, e com isso até para poder repassar para o consumidor, artesão, né, a matéria-prima mais em conta. Só que aí, minha gente, eu vou falar para vocês, tá? Eu prefiro chegar. Se eu não posso comprar, pagar um valor alto por um determinado produto de boa qualidade, eu prefiro me organizar, tá? Ainda que eu não possa comprar muito, eu prefiro comprar um ou outro, tá? De cada vez, pagar um pouco mais caro, mas ter um produto mais de qualidade, que não me cause tanto estresse e nem que faça com que eu corra o risco de quando a minha peça, né, produzida, chegar na mão do cliente, não causar insatisfação. Eu prefiro pagar um pouco mais caro e ter um material de qualidade do que ficar assim e para um pouco mais em conta, o material um pouco mais em conta, e aí tá quebrando a cabeça, sabe? Apesar de que aqui, esse que eu comprei, na verdade, esse veio de fora. Esse daqui, ó, ainda tô tirando, tá? Esse aqui, esses barbantes, a minha irmã, quando tava vindo da cidade dela, né? Ela falou pra mim o valor que tava. Como foi uma marca que eu nunca tinha usado, eu digo, eu quero experimentar. E ela disse, olha, tá um valor bom. Aí eu disse, então eu quero. Traz pra mim. Aí ela trouxe, né? Comprou e trouxe. Ela trouxe. E aí, quando chegou aqui, eu vi que, assim, para se trabalhar é muito bom, ele é macio, mas deixa muito a desejar nessa questão. Tem muitas pelotinhas, tá? Branca, meio alaranjada, meio cinza. E aí a gente tem que estar tirando. E aí, depois que a peça já tá pronta, já viu, né, como é que fica. Aí a gente tem que estar quebrando cabeça para tentar alinhar a peça, né? Mas enfim, fazer o que, né? Agora vamos focar aqui, arrematar, eu só vou arrematar depois, tá? Vamos focar aqui no tamanho, né? Tamanho que ficou as peças. E aí, no peso, né? E aí, depois eu falo o valor. E aí, né? Tanto aí, né? E depois eu falo o valor que eu cobrei. Na verdade, é o valor que o orçamento que a cliente pediu para eu fazer, né? E eu falei parte dele e ficou para eu dar o valor final depois, né? E aí eu vou falar, e aí eu vou falar o valor que ficou, que eu vou cobrar para vocês no final, tá? Olha, o meu americano aqui, ele ficou aproximadamente 37 centímetros de diâmetro, tá? 37, entre 37 e 38. Isso porque eu usei
essa agulha aqui, né? Acho que se eu tivesse usado a 35, o meu ponto, por ser apertada, a peça ia ficar menor. E, consequentemente, eu ia gastar mais barbante e talvez não desse para produzir. Então, isso é coisas que a gente tem que ficar atento, né? Quem tem o ponto pequeno, né? Na hora de produzir essas coisas, é muito bom, assim, intermediar, né? Trocar a agulha, né? Pra ver se o ponto fica um pouco mais alongado, tá? Pronto. 37, entre 37 e 38 de diâmetro. Ah, o mini americano, tá? Vou medir aqui também, tirar a medida dele pra vocês. Ele ficou com 20 centímetros de diâmetro, tá? Aqui, ó, 21. Aproximadamente 21 centímetros de diâmetro, certo? Ó, 21. O porta-copo, ele ficou com 12. Aqui, 12 centímetros. Quase 13, né? Aproximadamente 12 centímetros de diâmetro, tá? E aí, vamos pesar tudo isso, né? Vamos lá. Liguei aqui a minha balança, tá? E um americano, só um, ficou pesando 139 gramas. Eu achei que ficou bem econômico, tá? 139 gramas. O mini americano ficou pesando 46 gramas. O porta-copo ficou pesando 18 gramas, tá? Os americanos é aquela questão. Eu não vou pesar um por um, não. Vou pesar agora todos, tudo, de uma vez, tá? Porque assim, a gente sabe que pode variar entre um e outro, né? Porque varia muito de acordo com a nossa tensão de ponto. E às vezes está de um jeito, às vezes está de outra, né? Às vezes a gente produz um de uma maneira. Quando vai confeccionar o outro, o ponto já muda um pouco. Vai também, às vezes, a mão tá cansada, né? Aí já não aperta tanto. Eita, aqui tem uns mosquitinhos que tá chato, viu? Tá incomodando muito, credo. Vamos lá. Olha, até agora tá em 412 gramas. Com agora 549. Os 6 americanos ficou pesando 689, tá? Agora eu vou colocar os 6 porta-copos em cima. 796 gramas. E faltou outro. 828 gramas, só os americanos. Agora vai o mini americano e os porta-copos. Ficaram pesando, tá? São o quê? 6 de 6, 12, 13 peças. Essas 13 peças ficaram pesando 918 gramas. Quase 1 quilo. Eu achei que foi bem econômico, viu? Que, graças a Deus que deu para fazer. 980 gramas. 980 gramas. Então, gente, é isso, né? O valor que eu cobrei nesse kit, né, de americano, o valor que eu cobrei nele com as 13 peças foi 285 reais, tá? Foi o valor que eu comprei, pronto. Foi o valor que eu cobrei aqui nessa encomenda, tá? De 13 peças. Eu sei que valor varia muito de acordo com a realidade de cada um, tá?
aqui na minha realidade, aqui é a minha realidade, né? É de um jeito. E aí tem todo um processo, né? Que tem todo, como é que eu vou falar? Tem que se levar muita coisa em consideração na hora de precificar as peças, né? E no principal, valorizar o trabalho artesanal, tá? Mas como se diz, cada um tem sua realidade, cada lugar tem a sua realidade e valor é pessoal, cada um coloca o valor que quer, né? Se você quer cobrar um valor mais em conta, um valor mais barato nas suas peças, cobra. Se você quer colocar mais valor nas suas peças, coloque. Cada um é que sabe da sua realidade, cada um é que sabe o que passa para produzir, o tempo que gasta, o quanto que paga no material. Aqui na minha região, o cone de barbante de 600 gramas, tá? Eu pago R$ 22. E sempre acontece de quando eu vou comprar, a menina às vezes diz, olha, tá para subir, olha, tá para subir. Então, vai de acordo com a realidade de cada um, né? Eu sei que o que a gente tem que ter consciência é que temos que valorizar o nosso trabalho e ver direitinho na hora de precificar, né? Mas e aí, o que vocês acharam do valor que eu cobrei? Para minha realidade, eu sei que eu acho que tá bom. Poderia ser mais? Poderia. Mas é como se diz, né? Tudo vai de acordo com a realidade de cada um. Mas, enfim, aqui está a minha produção, tá? 13 peças. Americano, estilo espiral. E terminando o vídeo por aqui, né? Agradecendo a vocês. E logo trago mais, tá? Não sei, eu acredito que o próximo vai ser sobre pintura em tecido. Mas também tem crochê, né? Tô com os panos de copa aqui pra pintar. E o acabamento deles, né? O barrado vai ser de crochê. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.